O nosso convidado para a entrevista de hoje é mais um imortal. É um cara que estudou Economia e Ciências Sociais na USP, é PhD em Economia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e é mineiro como eu. Ele é Eduardo Janete da Fonseca. Pensador que aproxima a economia da política e também da ética, é um professor que acredita na formação contínua e mais, que precisamos estar abertos e atentos porque a produção do conhecimento se acelerou de forma vertiginosa. Lecionou História do Pensamento Econômico na USP, no INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, e também na Universidade de Cambridge. Janete é membro da Academia Brasileira de Letras. Escreveu inúmeros artigos e livros, e entre eles Auto-engano, O Valor do Amanhã, Trópicos Utópicos e O Anel de Giges. Para fazer seu último livro, Imortalidades, lançado recentemente, ele usou anotações que recolheu ao longo de 40 anos sobre o desejo humano de se perpetuar e os limites da existência. Estar ciente da finitude pode ser doloroso, mas Janete provoca: se ao nascer soubéssemos quantos anos viveríamos, abriríamos a caixa ou preferiríamos não saber disso? Professor, um prazer enorme te receber aqui no ICL. Alegria minha. Né? Para essa prosa mineira, só que a sua é mineira temperada até fora do país, na Inglaterra e tudo mais. Mas a gente chega num denominador comum aqui, né? E mineiro é um bicho sempre muito preocupado com a morte. Os mineiros, em geral, né, pensam muito na morte. Você acaba de escrever o seu mais recente livro, Imortalidades. Você já escreveu quase 20, né? 19. O problema não é quantitativo, Chico, é qualidade. Mas o que é isso? O que é levar 40 anos escrevendo um livro que se chama Imortalidades? Então, o que é esse livro e por que desse livro agora? É uma preocupação mineira, mas é um pouco mais do que isso. Claro. É uma preocupação humana. Eu acho que não há ser humano que não se interrogue em algum momento, não se pergunte, afinal de contas, o que é tudo isso? Os mineiros nem falam bem o nome. O Pedro Nava, que a gente estava conversando com o senhor Pedro Nava, fala a indesejada das gentes. Exato, a indesejada das gentes. Mas todo ser humano, desde a infância, eu acho que começa a se interrogar, a se perguntar, a ficar curioso em relação ao que é viver e deixar de viver. Porque o ser humano tem essa característica que é a consciência antecipada da morte. Os animais vivem, por tudo que nós sabemos, eles não veem o seu próprio fim. Não veem que a vida é finita. O ser humano sabe que existe, sabe que houve um tempo em que ele não existiu, que é eterno, e imagina um tempo em que ele não existirá, que também é eterno. Então, duas eternidades circunscrevem nosso breve espasmo de vida. Eu tenho esse assunto no meu radar de pesquisador há 40 anos, isso é fato. De pesquisador, estudando isso. Sempre que eu estou lendo alguma coisa e o assunto aflora, eu tenho um caderno de estudo, eu anoto, eu registro, ou fazendo uma referência, ou fazendo uma reflexão. Eu faço esses cadernos há 40 anos e tudo que eu produzo, no fundo, está lá. É lógico que eu acrescento a minha reflexão, mas é um trabalho cumulativo de muito tempo. Porque eu percebi na faculdade que a minha memória era muito ruim e que se eu lesse um livro e não anotasse, perdia tudo em 3 meses. Por isso que eu perdi tudo. Então comecei a anotar. Aí, estou chegando perto dos 70, eu tenho esse trabalho de uma vida, falei, acho que está na hora de eu enfrentar esse assunto, esse tema, que me inquieta desde a infância e sobre o qual eu acumulei bastante material de leitura, de pesquisa. Então, comecei a enfrentar, de fato, o assunto. Demorei mais ou menos uns 2 anos na redação, buscando todo esse material e acrescentando a ele a minha perspectiva, a minha reflexão, para não ficar
no que o Mário de Andrade chamava a exposição sedentária de doutrinas alheias, né? O vício ocupacional do intelectual brasileiro. E aí fiz o Imortalidades. Basicamente é isso. Agora, a inquietação é curiosa, ela vem da infância. Meu pai era um sujeito super austero, rígido. Ele não deixava, na hora de dormir, e eu dormia no quarto sozinho. Qual era a profissão dele? Ele era engenheiro de Minas e depois foi executivo de banco. Muito autoritário, muito rígido. Na hora de dormir, eu no quarto sozinho, eu tinha medo de escuro, mas eu falei, não pode deixar o abajur ligado. Tem que apagar. Aí eu falei, não, mas então deixa a luz do corredor acesa para eu ver aquela frestinha debaixo da porta, tem a luz ali, eu já fico olhando. Ele falou, não, também não vai ter luz no corredor. O quarto absolutamente escuro, sozinho, eu começava a caraminholar. Será que eu já morri? E não sei? Será que a morte é isso? E se eu tiver ficado cego? Mas você está inerte num quarto escuro, você começa a pensar no fim. No fim. Era como se fosse uma transição para outra forma de existência. Ou a própria morte. Será que a morte é isso? Essa sementinha já estava lá, eu tinha 5, 6 anos. Né? E acompanha qualquer ser humano em algum momento. Faz essa pergunta. E aí? O que é tudo isso? O que vem depois? Vem alguma coisa depois? Por que uma pessoa tão querida foi embora? O que fica da pessoa que se foi? Essa é a inquietação da qual surge Imortalidades. E que fica muito frequente quando você vai chegando aí perto dos 70. Você está com 68. 68. Eu com 72. A morte passa a ser uma companheira quase que diária. É verdade. Mas toda hora você está assim, você pensa, será que na próxima? Você recebe notícia dos amigos que se vão, né? Pois é. Esse horizonte que parece se encurtar, ele suscita um revigoramento dessa inquietação com a finitude, né? E a pergunta, quer dizer, qual é a pegada do livro? O que o livro propõe? O livro tem uma ideia, a força, que é fundamental. Esse anseio humano de perenidade, de projetar a existência para além de si, tem 4 manifestações fundamentais. Eu acho que elas esgotam as possibilidades. Se alguém descobrir uma quinta, me avisa que eu recolho meu livro e faço outro. Acho que não tem. Essas 4 não são mutuamente excludentes. Elas podem se combinar de diferentes maneiras. Mas quais são? Formas de buscas de imortalidade. Manifestações do anseio de perenidade, de projetar sua existência para além da sua finitude biológica, normal. Quais são as 4? Primeira, prolongar a vida. Viver para sempre. A biomedicina, agora a inteligência artificial, essa busca do elixir da vida eterna e a fantasia de perpetuar a existência física e mental em vida acompanha o ser humano desde sempre. O primeiro funciona, né? Não, porque tem evoluído. Tem evoluído. A idade média que a gente tinha no Brasil, no 1950, era 50 anos. Vai evoluir muito, Chico. Tem descobertas, a gente pode entrar nisso aqui depois, tem descobertas quase espantosas nesse campo. Mas eu queria voltar bem para trás. Primeiro registro da história da humanidade literário. Tabuinhas de argila escritas em sumério, na Mesopotâmia, de 4.000 anos atrás. 4.000 anos. A epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh. O rei de Uruk, na Mesopotâmia. Qual é o enredo? Ele perde o melhor amigo, começa a ficar angustiado com a sua própria mortalidade e sai em busca da planta do rejuvenescimento. A epopeia dele é a busca do elixir da vida eterna. Ele descobre a certa altura que não vai encontrar, e aí ele tem uma mudança de busca de imortalidade, de maneira de se perpetuar. Ele descobre para ele mesmo que a única maneira dele viver para sempre é se tornando um bom governante e vivendo na memória das gerações futuras.
Ele que era um tirano em Uruk, volta e tem grandes realizações, feitos memoráveis, buscando a imortalidade na memória, no legado. Você não achou, se ele não encontrou a planta, o elixir da vida eterna, né? Isso. Ele encontrou um jeito de se perenizar. Exatamente. Por mais... Essa é uma outra manifestação sobre a qual nós vamos falar, mas essa é a primeira, prolongar a Mas vida. se ele foi procurar a tal planta, é porque ele supunha que ela existisse. Exatamente. Havia uma lenda. Havia uma lenda. Que alguém deve ter contado. Exatamente. Então essa história de busca de já vem de antes, né? Vem. Que alguém contou para ele, ó, tem uma planta. Havia uma lenda de que em algum lugar existia a planta do rejuvenescimento, e ele foi atrás. A segunda manifestação, esperanças supraterrenas. As 5 religiões mundiais, budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, as 5 grandes religiões mundiais são aproximadamente 6 bilhões de autodeclarados adeptos a essas religiões. Tem 1000 diferenças doutrinárias. Elas divergem dramaticamente nos enredos e nas doutrinas. No entanto, tem 2 premissas que atravessam as 5. A vida tal como nós a conhecemos não é tudo que há. Existe uma vida futura após a morte. Cada uma dá um colorido. A questão da transcendência se coloca aí. É uma forma de existência que vem depois da passagem terrena. A vida terrena é passagem. Nós estamos aqui transitando de uma existência para outra. Tem reencarnação, tem paraíso, tem inferno. Cada uma dá um colorido, mas todas, alguma coisa depois tem. Vida futura. Você acredita nisso? A segunda premissa, antes de entrar no que eu acredito. Tá. Segunda premissa. O que vem depois depende do que fizer agora. Ah, sim. Você podia imaginar que alguma coisa vem depois não tem nada a ver com o tipo de vida que você levou aqui. As 5 batem nessa tecla. Presta atenção na vida que você está tendo, porque vai ter consequências depois. Se o cara falar aqui se faz, aqui se paga, você vai pagar depois. Planta aqui para colher depois. E a colheita é na eternidade, cara, não é pouco, né? Não é pouca coisa. Então, eu não acredito em conto de carochinha. Mas eu também faço questão de frisar, perguntando, o que a ciência tem a dizer sobre o após a morte? Nada. Rigorosamente nada. Não há evidência empírica concebível, porque é o país ignorado do qual nunca ninguém voltou, e não há argumento lógico, dedutivo, que te permita concluir o que quer que seja acerca do que vem depois. Nós não sabemos. O cientista que dá esse passo e afirma depois da morte é o nada absoluto, deixou de ser cientista. Ele está no mesmo plano da religião. Isso é fé, não é proposição. Ele não pode afirmar refutável. Que não exista nada. Não pode afirmar. Mas também não pode afirmar que exista alguma coisa. Exatamente. Mas se ele afirma que é o nada, como muitos cientistas ateus militantes fazem, ele está se colocando no mesmo plano da religião institucional. É por isso o ateísmo deixa de ser uma forma de crença, de religião, né? Não, aí é uma outra Nesse questão, sentido, Chico. nesse sentido. Você pode ser ateu e acreditar em vida após a morte. Assim como você pode acreditar em vida após a morte e não acreditar em Deus. Todas as combinações são possíveis. Nós não sabemos o que vem depois. A gente não tem a menor ideia do que é isso aqui. A nossa ignorância é infinita. Normalmente, essas 2 crenças andam de mãos dadas. Quem acredita em Deus acredita em vida após a morte. E quem não acredita em Deus não acredita em vida após a morte. Mas não tem ligação lógica nenhuma entre essas 2 coisas. Nenhuma. Não é necessariamente as 2 coisas. Pode ser uma e outra ou qualquer combinação. Bom, terceira. A primeira, busca do elixir da vida eterna. Prolongar a vida. Prolongar a vida. Segundo, esperanças a vida supraterrenas. Isso. Depois da morte. Isso. E a terceira? Expectativas terrenas. Legado. Eu quero me perpetuar na história. Eu quero fazer alguma coisa pela qual eu seja lembrado.
Pode ser uma descoberta científica, um feito heróico, uma revolução, uma obra de arte, um poema, ou filhos, procriar, deixar descendentes que perpetuem os meus valores, o meu modo de vida. Aí nós Carregue o seu DNA para frente. Carrega o seu DNA. Aí você está falando de expectativas terrenas. Você reconhece a sua finitude, mas você busca projetar os seus valores na história, no tempo secular. Isso é muito forte na experiência humana. O ser humano tem essa preocupação de construir alguma coisa e de ser lembrado de alguma maneira pelos que vêm depois, né? Grandes poetas, podemos citar muitos, escritores, cientistas, heróis, enfrentam a morte e muitas vezes aceitam a morte em nome de uma glória imortal, de alguma coisa que vem depois. O Platão tem um lindo diálogo, que é o Banquete, no qual aparece a figura da Diotima, essa sacerdotisa de Mantineia. E ela afirma praticamente com essas palavras, em grego, né, óbvio. A imortalidade ao alcance dos mortais se dá por meio da procriação e da criação. Procriação biológica, criação espiritual. São duas modalidades dentro das expectativas terrenas. Normalmente, quando se esgarça a religião, quando se perde o vigor da crença religiosa, essa expectativa terrena sobe. Há um deslocamento de energia que era voltada para a transcendência, para a imanência, para a história. Não é mais a fé no além, é a fé no aquém redimido, a vida futura. E a última, para terminar essa longa digressão, mas eu preciso contextualizar. É interessantíssimo. O presente absoluto. O presente absoluto são eternidades de segundos. Você tem uma experiência que te coloca em contato com uma dimensão da existência para além do tempo e do espaço. Êxtase. A palavra êxtase é estar fora de si. Místico, amoroso, artístico, poético, uso de substâncias psicoativas, alucinógenos, é muito motivado por essa busca de uma transcendência, de uma eternidade epifânica, encontrar o eterno. Experiências de quase morte, que é uma coisa curiosíssima, pessoas que estiveram praticamente mortas, declaradas até por médicos como mortas, sinais vitais zerados, voltam à vida e relatam experiências de transcendência, de iluminação, de harmonia. Que são semelhantes, né, esses relatos? Eu acho que sim. Há muita convergência. Falam sempre de um túnel com uma luz. Luz, exatamente. Tem ateus que tiveram experiências de quase morte. O Ernest Hemingway, escritor, na Primeira Guerra Mundial, ele teve praticamente morto, descreve em cartas para amigos e para parentes uma situação que é incrível. Foi como, ele dizendo, né? Foi como se a minha alma fosse um lenço de seda que estava no bolso. A hora que eu morri, o lenço saiu do meu bolso. Começou a flutuar aqui em cima. Eu me via morto. Eu via a guerra acontecendo ao redor. A hora que eu fui recobrando a consciência, esse lenço começou a descer e encaixou de volta no meu bolso. E esse é o relato dele? Do Hemingway. Ateu. Então, o presente absoluto é o seguinte: se um punhado de átomos abriga energia capaz de destruir uma cidade, uma bomba atômica, por que um punhado de segundos não abriga a eternidade? Isso é uma proposta sua? É o presente absoluto. Experiências de êxtase que te levam para uma outra dimensão que não é essa na qual nós estamos conversando aqui. Você falou da quase morte, mas tem gente que busca essa experiência, né, de êxtase. Você falou dos místicos, né? Mesmo dos místicos budistas, por exemplo, que atingem um estado de meditação muito elevado. Exatamente. Né? É o mesmo caminho, é a mesma pegada. Místicos cristãos, Santa Teresa de Ávila, né, que tinha... Teresa de Ávila está no livro. Eu dou em detalhe o êxtase místico dela e o encontro dela com a eternidade.
ela perde o medo da morte. Uma coisa que acontece Quem vive essa com quem passa por isso é que a morte não fica mais sendo algo tenebroso, assustador. A pessoa se reconcilia, de certa maneira, com essa finitude. Então são as 4 manifestações. É lógico que elas se combinam. Tem épocas históricas em que a tônica dominante é uma ou outra. Na vida de cada um de nós muda a ênfase, mas eu acho que elas esgotam. Esse é o campo da busca de perenidade aberto ao ser humano. São as 4 manifestações. Era isso. Agora vamos conversar. Agora, isso aqui eu precisava... fale se quiser. Fale se quiser. Onde é que você anda buscando? Não, então, Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Olha para minha vida, minha trajetória. Quando eu era jovem, era o presente absoluto. Eu queria viver momentos eternos, arrebatadores, no amor. Paixões, arrebatamento artístico, misto, tudo que fosse. O presente absoluto era a grande aspiração da minha juventude. Tentei até tomar LSD, foi um desastre, não funcionou. Tentou ou tomou? Tomei. Tomou? Tentei para ter alguma coisa, mas... E aí, viu muita coisa? Não, foi um desastre. Foi um desastre. A gente pode entrar em detalhes, foi um desastre, não cheguei mais perto. Fez uma experiência... eu tive medo, para resumir uma longa história... Uma bad trip. Eu tive medo de perder as rédeas do meu pensamento e deixar de ser quem eu era. Eu entrei numas de que eu nunca mais ia voltar a ser quem eu era e que eu não tinha mais controle do que se passava na... Você não se liberou para a droga fazer o efeito, né? Você segurou. Eu tentei segurar e aí o cavalo desembestou. E é pavoroso? Foi horrível, foi horrível. Eu, no fim, a única coisa que eu queria era saber se eu ia voltar, se tinha volta, né? Foi horrível. Eu já pensei, na época que se usava muito LSD, eu não tomei, né? E depois eu tive vontade, mas aí você começa a ficar com medo, fala, só com a supervisão médica e com um cuidado enorme para eu não pular pela janela achando que eu sou super-homem. Hoje está muito na moda psilocibina, que é o cogumelo. Alguns amigos meus até acharam que, por dever de ofício nesse livro, eu tinha que tomar, mas eu não tomei. Não vai tomar, não. Você não consegue segurar a besta, né? Sai cavalgando. Então, quando eu era jovem, presente absoluto. Na hora que eu comecei a amadurecer, e principalmente quando eu fui para a Inglaterra, eu morei 7, 8 anos lá, eu comecei a me preocupar com um legado. Eu sacrifiquei muita coisa em nome de produzir conhecimento e produzir alguma coisa. Tem que estudar muito, um lugar que não te convida a esses momentos, a sair para a rua, sempre frio, nublado, chuvoso, estranho, né? Então não é um lugar que você tem encantamentos assim fáceis, no jardim florido, com moças muito bonitas, ou sei lá o quê, né? E é toda uma cultura que te joga para dentro, encaminha para a produção intelectual. Eu estava numa universidade que era uma torre de marfim, todo mundo buscando produzir obras que marcassem a história, né, do pensamento, e eu me entreguei a isso de corpo e alma. Eu realmente investi bastante pesado em estudar. Eu estudei vorazmente na Inglaterra. Então foi expectativas terrenas. Agora, já numa outra etapa da vida... A expectativa de deixar um legado. Deixar um legado. Produzir alguma coisa de valor que o futuro reconhecesse. Deixar uma marca. Mas só nesse aspecto aí, as pessoas buscam fazer alguma coisa que deixa uma marca para atender a essa necessidade, ou até uma vaidade, eu quero ficar eternizado nisso aí, ou fazem isso porque buscam sentido para a vida, tem que ter um sentido. Acho que é tudo misturado, não é tão separado assim. Eu tenho que fazer bem ao meu tempo, aos meus companheiros, aos meus irmãos, eu preciso... Acho que essas duas motivações estão muito imbricadas uma na outra, elas estão muito entrelaçadas, não dá para demarcar exatamente se é uma coisa ou outra, é provavelmente em cada caso uma combinação das duas. Agora, que as pessoas têm preocupação em assinar o que fazem, tem. Quem produziria se fosse obrigatório o anonimato?
É uma boa pergunta. Aí você vai poder separar. Pega um pintor. Olha, a partir de agora, produza o que você quiser, mas ninguém vai saber que é seu. Pega um cantor, poeta. Sei. As duas coisas estão presentes. Você tem esse impulso generoso do bem, mas você também quer perpetuar o legado, a sua memória. E você estava nessa fase lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra eu vivi intensamente essa fantasia de produzir alguma coisa bacana, que fosse lida na escola. Bom, agora, perto dos 70, eu com certo embaraço, te digo que tem duas coisas que estão na ascendente. Estou aflorando aí. Prolongar a vida, você passa a ser muito mais cuidadoso e criterioso nos seus hábitos, no seu cuidado com o corpo, para estender, né? E a outra coisa que sonha com os medicamentos que possam... que virão, tomara que no meu tempo... Tem, né? Nossa, tem coisa louca. É. E a outra coisa que eu passei a levar mais a sério do que eu levei durante muito tempo são as esperanças supraterrenas. Essa questão da nossa infinita ignorância em relação ao que, afinal de contas, é esse estranho mundo em que nos cabe existir. E se tem alguma coisa que nos transcende, que nós desconhecemos e que talvez nós nunca saibamos o que é, mas que explique, que dê alguma resposta a essa angústia que o ser humano tem, de não ter a menor ideia do que é estar no universo de 13,8 bilhões de anos. Para pensar. 13,8 bilhões de anos. Numa galáxia, que é a Via Láctea, que é uma pequenininha entre mais de 100 bilhões de galáxias. 100 E nós somos cada um de nós um micróbio, né? Nem uma formiguinha, no meio disso aí. E o que é isso? E a gente adquire essa consciência, se pergunta, fica angustiado, busca desesperadamente uma resposta. Alguma coisa tem, Chico. Não é possível. Alguma coisa tem. Eu não sei o que é, talvez nós nunca saibamos o que é, mas não é possível que seja, como Olha, Eduardo, alguns acreditam, que é átomos em movimento e é só isso. Não pode ser. Mas então por quê? agora, por que você pergunta isso hoje? Será porque o tempo já está passando muito rápido para você? Eu acho que essa coisa remonta até a uma experiência da infância. Eu acho que reconecta com uma angústia filosófica que muitas crianças têm. Mas as crianças têm um certo conforto, muitas delas, né? É. Por formação religiosa. É. Né? É. A criança acredita que tem o céu, né? E pode ir para o céu. Isso vem depois. Eu acho que tem um momento na Criança infância de que é 3, alta... 4 anos, né? Eu tenho um sobrinho que fala assim, a vovó está lá no céu. E ele acredita que a vovó está no céu. E está pacificado, né? Resolveu. Depois ele vai começar a se angustiar de novo. Mas você teve isso? Boa parte da humanidade encontra amparo e consolo para aquietar essa dimensão angustiante do que é ser na religião. A religião oferece exatamente esse travesseiro. Ó, tá tudo explicadinho, papai no céu. Pode dormir, né? Vai dormir. Mas tem gente que não. Mas você teve isso? Não, religião nunca me pegou assim, não. Seus pais nunca tiveram ligação muito forte com religião? Não. Eu nunca realmente acreditei que a religião ofereça a resposta que eu busco para essa inquietação. Isso não é parte da minha experiência de vida. As perguntas que eu faço são de natureza religiosa, sem a menor dúvida. Não são perguntas que a ciência responde. Por exemplo? São de natureza filosófica religiosa. Qual o sentido de tudo isso? Existe uma dimensão do ser humano que é eterna ou não? E você pode ir até por aproximação, né? Você falou desse êxtase, dessa coisa, né? Que Teresa de Ávila tinha. Era uma mulher preparada, uma intelectual, né? Mas pela via religiosa, ela tinha transes místicos, dizem que até eróticos, que ela tinha orgasmos, né? E vivia isso de uma maneira intensa. Poetas, às vezes, têm isso também. Sim.
né? O que eu te falei, outras religiões também. É. Você pode buscar isso pela via religiosa. O Manuel Bandeira tem uma expressão que eu usei no livro que é ótima: eternidades de segundos. Pois é, mas quem Manuel Bandeira. vivencia essa eternidade de segundo, né? De segundos, muitas vezes tem a percepção de que esse tempo que estamos aqui não é delimitado. Sem dúvida. Por isso que eu coloco o presente absoluto como uma manifestação da De que eternidade. é um pouquinho do que você pode experimentar depois. Né? E Então, você? eu acho que para responder isso, ao longo do ciclo de vida, a ênfase muda entre as 4 manifestações. Acho que é um padrão para muita gente, em cada época da vida, investir numa das manifestações relativamente mais ou menos, entendeu? Depende do momento que você está vivendo. Depende da sua fase no ciclo de vida. E você já teve esses momentos absolutos, mágicos, encantadores? Arrebatadores, não. Mas o que mais perto me leva disso é a experiência da música. A música também me toca muito. Não, o contato com grande música, Bach. partita número 2 de Bach, é que eu trabalho no livro. Quando eu ouço aquilo, eu Paixão tenho... segundo São Mateus. Também. Mas a partita número 2, violino solo, me leva para um universo paralelo. Se eu estou concentrado numa sala escura, sozinho, e ouço aquilo, Você sai de... eu tenho quase que um transporte. E olha que interessante, Bach dizia que toda a música que ele fazia era unicamente para Deus. Exatamente. Lá em Leipzig ele dizia isso. é. Toda a minha música só compõe para Deus. Então, Enquanto que um amigo meu chamou a atenção para um texto do Otto Maria Carpo, que falando sobre ele era um grande crítico musical. O Carpo foi um grande crítico literário e musical. sim. Né? Não nasceu no Brasil, acho que ele nasceu na Áustria. austríaco. Né? E morou no Brasil muito tempo, escrevia, um grande cronista. E Carpo dizia sobre os músicos, né, os compositores. Ele falou: se Beethoven é o intérprete da música divina. E ele vai falando sobre... Chega um momento que ele fala assim: bom, se eu disse que Beethoven é o intérprete da música divina, o que eu posso dizer de Bach? Concordo perfeitamente. Ele fala: Bach é o autor da música divina. Ele é o autor. Ele é o autor. Bem colocado. Bem colocado. Nessa Não, a comparação. espiritualidade inerente à música de Bach é alguma coisa do outro mundo. Isso é do outro mundo. E a música, ela abstrai da realidade, para mim. Nenhuma outra forma de arte me proporciona um grau de abstração do real, empírico, como Você a tem música. que fazer essa experiência no escuro, sem nada que concentrado. te chame a atenção. Exige né? concentração. Você não ouve isso à toa, né? Assim, no rádio do carro. Tá? Não dá. Mas tem gente que tem isso visual, né? Olha o lugar. Exatamente. Não é? Viaja A no natureza, visual. né? Eu acho que tem. Isso aí que eu falo, os anacoretas, os místicos, os exegéticos, os que ficam lá nas montanhas, né? E, como é que chama? Eremitas, né? Eremitas, contemplativos. Esses contemplativos, contemplando a natureza, eles entram nesse... Eu acho que o contato com a natureza, em alguns momentos, pode ter essa dimensão. Você ter um momento de união com o cosmos, com a natureza. Você se percebe não como um ego, um eu individual, mas fundido com uma ordem maior, com o cosmos. Né? Outra coisa que é universal é o uso de substâncias psicoativas. Né? As mais remotas culturas do passado ancestral têm substâncias que lhes franqueiam acesso a alguma outra coisa que vai além disso aqui. Todas. Isso é universal. Agora, você fala disso, eu fico pensando, você pode, ouvindo uma música, ter uma experiência dessa, né? Você pode, lendo um poema, contemplando ou usando a substância, ter. Agora, no encontro com a outra pessoa.
Aí Ou será é no que você amor, pode no descobrir amor. isso? Eu acho que a experiência erótico-amorosa também. Mas eu não falo só da experiência apaixonada É. de um homem ou mulher. Eu falo, ou de duas pessoas do mesmo sexo, tanto faz. Eu falo do encontro com qualquer pessoa. Eu conheço pessoas que olham para o outro, qualquer outro, e têm esta percepção. Qualquer outro. Qualquer outro. Pode ser. Inclusive que, às vezes, naquele mais rejeitado e desprezível, ele olha e tem esta. E é uma empatia muito forte, né? É um sentir com aquela pessoa. Eu não chamaria isso de presente absoluto. Eu não consigo vislumbrar essa experiência de contato pessoal com a força de arrebatamento de uma experiência. É uma experiência diferente, de empatia. É. Mas às vezes pode Não, ultrapassar. a empatia é muito variável. Tem pessoas que Pode estão indiferentes. ultrapassar a empatia. E tem pessoas Eu que têm conheci uma gente empatia. que tinha Esses essa santos experiência. têm isso, né? Você pega. Isso é muito fundado. Inclusive, as pessoas que eu conheci todas são cristãos, né? E que viam no outro a presença Do divino. do divino. Deus está aqui. É. E ele está tanto mais aqui quanto mais desprezado ele é. Né? Porque assim eu aprendi. Né? Eu aprendi no Isso cristianismo. me faz no lembrar evangelho. muito Dostoiévski, né? Dostoiévski tem essa pegada dos humilhados, Os irmãos. e ofendidos, os irmãos Karamazov. Né? O Alyosha tem isso, da empatia com as pessoas mais... Mas Dostoiévski tem um fundamento cristão danado. Total, aí, né? total. Mas tem mais. E ele chega a Ele dizer, tem acho que na recordação da Casa dos Mortos, ele diz no Eterno Momento, se alguém disser que Deus não existe, provar que Deus não existe, que Tudo é permitido. que tudo, não existe nada, eu prefiro seguir com Deus a seguir com a verdade. Já que a verdade é a não existência, eu prefiro Deus à verdade. Para ele essa questão é muito séria. Tem um outro aspecto do Dostoiévski que eu trabalho no livro. Dostoiévski, todo mundo sabe, é epilético. É epilético. E tem uma experiência que ocorre com epiléticos, não com todos, com alguns, mas inclusive Dostoiévski, que é a chamada aura pré-epilética. São poucos segundos que precedem a convulsão. E que o Dostoiévski descreve com a sua genialidade, de uma maneira imortal, como momentos de plenitude, iluminação, arrebatamento, harmonia cósmica, serenidade, de uma grandeza, de uma força, de uma contundência. Um minuto antes de ter Segundos. um ataque. Um minuto, alguns segundos antes de ter o ataque. Uma aura pré-epilética. Ele descreve isso. Ele descreve isso em primeira pessoa, o primeiro biógrafo dele relata, e ele descreve isso no romance O Idiota, no personagem Príncipe Mishkin, que descreve uma aura pré-epilética, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já li. O Dostoiévski diz, por esses segundos eu troco a minha vida. A busca por sentido. Isso é que me desafia. Você busca para se eternizar ou você busca para encontrar o sentido aqui e agora? E a cada passo que você dá. Essa é uma busca, encontrar, se é que é possível, sentido para o aqui e agora, te projeta para além. Te projeta para além. Essas buscas estão muito ligadas uma à outra. Estão muito ligadas. Eu digo o seguinte, na minha síntese do livro, as respostas são profanas. A busca é sagrada. A resposta humana é necessariamente profana, nós somos nada. É uma ignorância infinita. Mas a busca, alguma coisa tem. Mas o encontro de dois nadas é interessante. Agora, vamos descer desse... Pronto, eu temia, era isso que eu temia. Né? Você temia que eu vou discutir com você política, direita, esquerda, radicalismos. Eu quero te perguntar o seguinte, ao cidadão comum, eu não estou dizendo que eu sou especial nem você, mas o cidadão que está lutando para sobreviver, está desempregado, ou está debaixo de um tiroteio, de uma guerra, não é dado a ele, né, esse prazer, esse privilégio de ficar se questionando. Ele tem que correr atrás, senão amanhã ele não amanhece. Você tem razão, mas eu garanto que ele também se questiona.
De algum Na nível, cama, antes de dormir, tem um momento em que a pessoa pensa. Mas tudo bem, segue o barco. Não é? Não subestima, não. Isso aí está presente em qualquer ser humano. Mas eu quero dizer o seguinte, a ciência evolui, tem evoluído, e vai descobrindo medicamentos que prolongam a vida. Os estudos que permitem que você se eternize também na posteridade, né? Tudo isso evolui. Então, a gente vê que houve um movimento, há um movimento muito grande ao longo da história, que a gente chama de, não sei se eu estou usando o termo adequado, né? A gente chama de processo civilizatório, civilização. Sim. Né? Que é uma busca pela vida. A civilização é uma busca de fortalecimento da vida, de qualquer vida. Né? E você chega ao ponto de falar assim, agora a vida da planta é importante. Né? Aí estamos aí, a COP30 batendo na nossa porta, né? A vida da água é importante, dos peixes, da natureza toda. Então isso tudo é... Ao mesmo tempo que você vê isso, tem os movimentos contrários, né? Então existe uma... Parece que esse processo civilizatório elimina a barbárie, mas não, ela emerge na sua frente e você vê gente destruindo e pregando a destruição, né? Aí eu já misturo a política com a economia que você tanto estudou, né? Mas aí você tem gente como o Trump, né? Drill, baby, drill, vamos perfurar, vamos mais petróleo, né? Aí você tem o outro, tem que matar, né? Tem o outro aqui que negava a vacina e, né? Do jeito de uma burrice, eu falo, uma burrice exemplar, se é possível ser exemplo de burrice. E vamos distribuir arma, que nós estamos... Sabe, como é que acontece isso, né? Por que nós estamos vivendo um momento em que a morte se agiganta tanto como objeto de pregação? Poxa, é uma pergunta e tanto, né? Que tivesse uma Meu resposta papel de pronta aqui jornalista para é fazer pergunta. Cara, eu começaria lembrando que momentos de regressivo, fortemente regressivo, política, social e economicamente, nós vivemos no século XX. Por exemplo, a ascensão do nazifascismo na década de 1930 na Europa. Como é que a gente entende que ele volta a germinar agora? Então, não é a primeira vez, no passado bem recente, estou falando do século XX para cá. O país mais educado da Europa, que era a Alemanha, viveu uma regressão de uma gravidade a Alemanha, espantosa. você está falando de Beethoven, Bach, de Goethe, tudo, né? Literatura. Viveu aquilo. Então, não foi a Alemanha, porque o fascismo teve na Itália, teve em ascensão na França, na Inglaterra, até nos Estados Unidos. Isso chama atenção agora também, não é uma coisa de um país. Essa extrema-direita raivosa, populista, regressiva, ela acontece em muitos países ao mesmo tempo. Na Europa, na América do Norte, na América do Sul, no Brasil. Como é que você interpreta isso? É sinal de que tem fatores transversais que estão afetando... É a economia? Então, vamos por partes. Cada país tem o seu colorido, a sua própria dinâmica, mas alguma coisa subjacente acontece que promove esse tipo de fenômeno em muitos lugares. Eu tenho dois fatores que eu elejo como responsáveis fundamentais por isso. O primeiro é a hiperglobalização. Pode parecer desconectado, mas eu acho que está por trás de muito disso. Explica o que é isso. Centenas de milhões de trabalhadores asiáticos foram incorporados ao mercado global de trabalho em poucas décadas. Na China, na Índia, na China, na Indonésia, no Vietnã. No Sudeste Asiático. Entraram no mercado global de trabalho vindo da miséria rural para o mundo urbano, encontrando empregos na indústria altamente produtivos. 1/3 da produção industrial do mundo está na China, hoje. Isso aconteceu em pouco tempo. Cara, o deslocamento que isso provocou nas sociedades ocidentais é brutal. A classe média, a classe trabalhadora ocidental teve o seu poder de barganha, a sua espinha dorsal quebrada, porque ela passou a ter que competir
com centenas de milhões de trabalhadores que vêm da miséria, que são altamente produtivos e que estão dispostos a trabalhar por uma fração do que recebem os seus pares no resto do mundo. Isso dos países do Ocidente, capitalistas e tal, foi uma tragédia. Total. Poder de barganha. Começou a reclamar aqui na fábrica, tal, fecha, abre na Ásia. Ah, vai lá na China. Vai na China. 1/3 da produção industrial do mundo, em pouco tempo, migrou para a China. Então, é revolta desse povo. Ressentimento. Essa gente que tinha uma vida organizada, segura, previsível, imaginava que os filhos viveriam melhor do que eles tinham vivido, teve o chão tirado do pé. Se sentiu totalmente à deriva e desesperada, insegura. E são presas fáceis de uma direita populista. Capta esse ressentimento, essa raiva, esse rancor, O ódio. compreensível ódio, e nada de braçada. Junta a isso a tecnologia da informação, que fragmentou enormemente a atenção, as narrativas, e abriu espaço para aventureiros como Trump e Bolsonaro. Você consegue imaginar Trump e Bolsonaro sem rede social? Não tem. O mainstream da mídia, da política, da institucionalidade do pós-guerra foi feito em pedaços. Por isso que a sociedade organizada tem que ter controle sobre essas. Tem que regulamentar, no mínimo, né? Mas você junta esse movimento sísmico da hiperglobalização com essas novas tecnologias, eu acho que grande parte do que nós estamos vivendo, a ascensão dessa extrema-direita raivosa, populista, tem a ver com isso. Quando o Trump fala fazer a América grande outra vez, reindustrializar, ele está falando em voltar para a pré-globalização. Não vai voltar, é um delírio. Mas é trabalhar com a fantasia de que a indústria automobilística, a indústria siderúrgica... E de que a China nunca existiu, não existe. Não vai. Então esse é um fator. É o fator da hiperglobalização. Um outro é essas novas tecnologias que quebraram a autoridade estabelecida, né? Na mídia, na academia, na política. O desencantamento com a política institucionalizada é enorme. Né? E a desorientação, né? Porque as Desorientação. pessoas não têm referência mais, elas abrem o WhatsApp e recebem informação de todo jeito, contraditórias, né? Então, eu parto da observação de que esse fenômeno não se atém a um único país, é alguma coisa transversal, subjacente. E essas duas coisas que eu mencionei são transversais e subjacentes. Agora, essa extrema-direita é a gestão da necropolítica, porque isso vai levar à morte. O nazifascismo levou à morte. Não parecia enquanto estava ascendendo e prometia o paraíso para as populações que acreditaram nisso, né? Mas leva à morte. Você arriscaria dizer que esses países de extrema-direita estão vivendo esse risco? Que o risco existe, não tem a menor dúvida. Se ele vai se materializar... Hungria, Estados Unidos, Argentina... E você tem outra característica daquela época, que é o enfrentamento de uma potência incumbente e de uma potência emergente. Uhum. A China e Estados Unidos agora, Inglaterra e Alemanha então. Né? Que traz uma ameaça de confronto, sem dúvida. Né? O que acontece se a China resolver tomar Taiwan? Ninguém sabe. Diante disso, qual a sua expectativa? Você acha que tem jeito? Tem. Não, perder a esperança jamais. Ao lado disso, você tem a rápida degeneração do planeta. A mudança climática. Aí é o seguinte, esgotamento Chico, toda vez que eu água. começo a enveredar por isso, eu lembro do que o Dante escreveu na Porta do Inferno. Abandonar e toda a esperança vós entrais. Esperança, vós que entrais. Perder a esperança é entrar no inferno. Eu não vou entrar no inferno. Eu tenho esperança e acho que a humanidade tem respostas. Vamos trabalhar dentro do que está ao nosso alcance para encontrar. E dentro disso, o Brasil, concretamente, o Brasil de agora? Eu talvez vá te surpreender. Eu acho que ele não está tão mal como alguns acreditam. Eu não acho que está tão mal. O país acho que tem melhorado extremamente. Cresceu acima de 3% nos últimos 4 anos. Refutando as previsões quase generalizadas dos economistas. Cresceu mais de 3%.
Desemprego está no menor nível da série histórica do IBGE. Subimos 5 posições no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, no relatório da ONU. O Brasil saiu do mapa da fome. Isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer que é fundamental. Para quem Mas isso depois de 4 anos de um governo terrível de Bolsonaro. Mas saímos do mapa da fome, cara. É Lula? Não é só Lula, é a sociedade Sei, brasileira, mas mas o governo, obviamente, O que é o Lula? sair do pesadelo. Não, mas deixa eu continuar minha listinha. Quero que você dê essa Índice de listinha, mortes porque- violentas caíram 31% nos últimos 4 anos no Brasil. Passamos por um teste de estresse da democracia dificílimo. E saímos de bem. janeiro. Saímos bem. O do 8 de janeiro. Né? Saímos bem, a ponto da Economist, que ninguém vai acusar de comunista, colocar o Brasil na capa dizendo que tem uma lição a dar aos Estados Unidos. Nós saímos institucionalmente forte. Então, esse país aqui, com toda a mazela, com toda a dificuldade, tem coisas boas acontecendo. A gente tem uma fracasso-mania de ficar só olhando coisa ruim, vira-latismo. desastre. O vira-lata agora vai ensinar também. Tem problema, é lógico que tem problema. Nenhum governo é perfeito, todos eles têm deficiências, mas o Brasil avança, avança. Eu não queria partidarizar demais Sim, isso. mas não é partidarizado. Eu queria te perguntar isso, sobre essa figura, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o Lula Que me é a maior, desafia muito quando eu maior olho a es- história do Brasil. maior expressão de liderança política da República Brasileira desde o Getúlio, certamente. Ninguém mais. Diante do Getúlio, a gente nem sabe bem É. E eu acho que ele tem méritos e da qualidades. história da República. Qualidades extraordinárias. Em alguns momentos desaponta. Eu acho que ele cometeu um erro fatal ao escolher a Dilma como sucessora. O governo Dilma foi um desastre de um tamanho. Preparou o terreno para o Bolsonaro, cara. Ela meteu os pés pelas mãos na economia, mas de uma maneira, de uma incompetência épica. E preparou o terreno para o Bolsonaro. Nós tivemos uma mega recessão, o país estava no Foi precipício. ela, o Eduardo Cunha e o Aécio Neves. Não, mas ela não soube lidar, ela não teve um mínimo de sensibilidade e pragmatismo. Foi pedalada, foi BNDES. Ali você tem também, não estou fazendo simplesmente tomando a defesa da Dilma, não, ela que se defenda. Né? Mas você tem ali, né, toda uma concertação de forças para que vingasse o projeto Temer/Bolsonaro. Olha, vários fatores mostravam isso. Ela né? ficou vulnerável a isso Sim. porque ela realmente conduziu a área econômica de uma maneira calamitosa. Inclusive as Forças Armadas, que agora começam a sair de cena com a condenação, né? Mas ela tentou no último momento, talvez já passado o tempo, né? Elegeu Lula seu negociador, dando o cargo de ministro para ele, mas foi cortado. Não, foi calamitosa aquela gestão. Aí, Tem a Lava Jato, tem interesses de fora, né? o Bolsa BNDES era maior que o Bolsa Família, cara. Elegeu o JBS, o Odebrecht. Não vamos entrar Mas nesse agora horror. você acha que Vamos a gente entrar está num nesse caminho horror. interessante? Eu acho que o Brasil, diante dessa crise civilizatória, mudança climática, o descalabro do governo americano, a crise da ecologia psíquica, a frustração, o descontentamento no Ocidente com as promessas do iluminismo, de bem-estar, eu acho que o Brasil tem uma condição excelente de se repensar e reposicionar e se reimaginar como uma alternativa. Mesmo que isso tenha acontecido, essa virada tenha acontecido sob o governo do Lula, não é? Boa parte pode ser que o país deva a sua capacidade de liderar, de argumentar, de negociar. Pode ser que a gente tenha para frente outras lideranças que ajudem a conduzir esse país. Eu torço e trabalharei para que sim. Gostaria, o meu sonho. Quer saber o meu sonho? É isso. Eu queria ter Estou perguntando ao redor. um Juscelino do capital humano. É porque o Juscelino não foi do capital humano, foi de abrir estrada e fazer físico, carro, né? Capital físico. Urbanização, industrialização, infraestrutura, nova capital. O Brasil precisa de um Juscelino do capital humano, alguém que incendeie a imaginação da sociedade brasileira, das famílias brasileiras, em torno do valor do conhecimento e da educação. E do ser humano. E do ser humano. Não é capital humano possível é ser dar. humano. Não é possível dar em algum lugar um país com a desigualdade que tem no Não, Brasil. não dá.
Então, Aí, se tiver eu falava um com você, líder tem a ver com a educação. que mobilize a imaginação brasileira, como o Juscelino mobilizou no desenvolvimentismo nos anos 50, só que com um foco no capital humano, não no capital físico. Uma coisa meio Darcy Ribeiro, que veio depois de Juscelino. É muito Ela afinado. da sua terra. É, muito afinado com essa ideia de que nós somos portadores de uma originalidade cultural. Eu acho que dá para falar numa civilização brasileira, não é uma coisa descabida. Mas a nossa educação é muito frágil, a nossa saúde é muito frágil, a nossa insegurança física é muito grande. Se a gente resolver essas questões, a gente pode ousar. Agora, é preciso que essa educação atinja a base da pirâmide, né, da sociedade. Sem dúvida. De uma maneira ampla e profunda. É. Isso leva muito tempo. É. Agora, é preciso urgentemente educar quem está lá em cima da pirâmide, que só pensa em si mesmo, encher a sua pança. É. A elite brasileira, quando... o problema educacional brasileiro não é de uma classe apenas, é uma sociedade que ainda não descobriu e não se deu conta da importância de formar recursos humanos, de formar... Os jovens da elite socioeconômica brasileira, nos testes comparativos internacionais, ficam abaixo das camadas de menor renda dos países que levam a educação a sério, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, como a Finlândia. A nossa elite, Quer dizer, parte... a minoria que está lá em cima nossa, que é o topo Os da 10% pirâmide, mais ricos estão abaixo dos 10% mais pobres desse país. Não dá. É preciso aprender. É. É preciso aprender, né? E aí eu vou voltar a falar de coisa que é da política atual, né? Para você ampliar o conhecimento dessa base enorme da pirâmide, que não tem acesso à educação de qualidade e a coisas básicas, né? É preciso botá-los no orçamento. Botar no orçamento. Sim. Sim. Né? Sim. É preciso de políticas sociais. Sim. Agora, a turma que está lá em cima tem que entrar no imposto de renda, né? Tem que ter imposto sobre grande fortuna, sem a menor dúvida. Tem que taxar os ricos desse país. Sem dúvida. O nosso sistema acho que tributário é altamente regressivo. Não devia ser uma coisa agressiva contra ninguém que está em cima, mas uma coisa educativa, que a pessoa perceba que Aí pode você tá viver num sonhando país um melhor, pouco. né? Mas eu sonho, eu vivo na utopia. Mas, em grande parte, tem a questão financeira e tal, mas quer ver uma boa notícia? A estabilidade demográfica. O Brasil está estabilizando. Até 2030 para de crescer, está crescendo residualmente, mas vai parar de crescer. O que isso significa? Significa que o número de jovens e crianças entrando no sistema educacional está caindo. O número de matrículas está caindo. Sem gastar mais, o investimento per capita vai aumentar, está aumentando. Você pode dar turno integral sem precisar gastar mais, porque é muito menos criança demandando lugar na escola. Você pode melhorar demais a qualidade agora que a população finalmente para de crescer velozmente como cresceu nas últimas décadas. Quer dizer que pensando em imortalidades, a gente vai tendo que terminar. A gente pode pensar na imortalidade com um pouco mais de conforto, né? O que vem por aí vai ser melhor do que eu vi, ou do que eu imaginei que pudesse ser. Eu acredito que sim. Eu morei 7 anos na Inglaterra, uma vez conversando com um amigo, me ocorreu uma coisa, amigo inglês. Ele, por mais que se esforce, não consegue imaginar que a Inglaterra será melhor no futuro do que ela já foi no passado. Eles já tiveram Shakespeare, já tiveram Newton, já tiveram Darwin, Já tiveram o que tinha que ter, já tiveram até Beatles. Por mais que ele ouse, a grandeza da Inglaterra está no passado. Eu, como brasileiro, falo, para mim é exatamente o contrário. Eu não consigo deixar de acreditar que a grandeza brasileira está por acontecer. Não é alguma coisa do nosso passado, é alguma coisa do nosso futuro. Que pode começar brevemente. Eu acho que já está em andamento com altos e baixos. Eu acredito, e é uma questão de fé, e é só fé, eu acredito que nós vamos assistir isso na eternidade. Obrigado. Imagina. Muito bom. Prazer estar aqui. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos.
E aí você tá lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.